Irmãos abençoados e queridos, desejo ler dois textos da Palavra de Deus para a nossa meditação neste dia. O primeiro se encontra em João 14, do 16 ao 17, que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Agora, outro conhecido dos irmãos se encontra em Atos capítulo 3, do 6 ao 8, e depois o versículo 16. Prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-a pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este a presença de todos vós, esta perfeita saúde. Queridos, no primeiro texto lemos Jesus dizendo: voltarei para o Pai e pedirei a Ele que envie outro Consolador, o Espírito Santo, que viverá para sempre com vocês. Observaram, foi uma promessa a seus discípulos que após sua partida para o Pai, enviaria o Espírito Santo como Consolador, advogado, ajudador, defensor, que permanecerá com eles para sempre. O Espírito Santo como um substituto, um novo guia e auxiliador para os discípulos, e, em consequência, ou extensivamente para todos os seus seguidores de todos os tempos. E o glorioso disso, queridos, é que o Espírito Santo, que viverá para sempre com vocês, disse Jesus. Então, uma permanência eterna, atemporal. A promessa do Consolador. Os irmãos, os servos do Senhor, é vista como uma forma de Jesus não deixar os seus órfãos, seus seguidores órfãos, garantindo-lhes um guia e companhia constante até estarmos definitivamente com Ele no céu. A razão deste preâmbulo, queridos, ao citar a promessa e o envio do Espírito Santo, é para dizer que esta cena seria improvável antes do batismo do Espírito Santo. Ou seja, Pedro, um ex-pescador, falar para um aleijado bem conhecido de mais de 40 anos, passando por este terrível problema. Pedro disse: prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Creio que, de fato, queridos, Pedro não era um dos pregadores estrelas de hoje, De fato, creio que Pedro reconheceu a falta de recursos materiais. De fato, ele não tinha, mas a riqueza maior ele tinha. Tinha, de fato, a operosidade
do Espírito Santo em sua vida. E por isso, em seguida, disse ao mendigo aleijado, em nome de Jesus Cristo Nazareno, aleluia, invocou o nome de Jesus. E queridos, a cura de fato é atribuída à autoridade e o poder de Jesus Cristo. Pedro foi apenas um canal. Ao dizer anda, Pedro ordena o homem para se levantar, mas ele ainda deu uma forcinha ali, diz a Bíblia, que ele pegou na mão do homem, né, e o pôs de pé. Possivelmente o homem deve ter pensado, mas eu sou aleijado, como que eu vou levantar e andar? Então Pedro, nessa atitude, o colocou de pé. Então, queridos irmãos, a fé e a confiança no poder da cura, no poder do Espírito Santo que passou a habitar na vida de Pedro, com a ausência física, né, do Senhor Jesus Cristo, que operou este milagre. E Pedro confirmou isso, queridos, quando as pessoas estavam admiradas com tamanho milagre, com estas palavras, né? Ele disse, e pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer, e a este que vedes e conheceis, sim, a fé que vem por ele, deu a este na presença de todos vós esta perfeita saúde. A fé não estava no dinheiro, uma vez que a importância da fé sobre a riqueza material e o poder de Jesus Cristo sobre a cura é que se revelou na vida do pobre homem que vivia de esmolas por não poder trabalhar pela sua impossibilidade física. Fato é que ele ficou tão empolgado com o milagre que recebeu e com a possibilidade de não mais esmolar e sim trabalhar, que nos diz o texto sagrado, queridos, que ele pulava no templo e acompanhando os apóstolos naquele culto que se seguia. Vamos ler o verso 8. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo. Observe aqui, andou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Maravilha! A verdadeira ajuda e transformação vem através da fé e do poder divino. Imagina, querido, os anos que se seguiram na vida deste homem agora curado. Pôde andar, trabalhar, frequentar os cultos ali na sinagoga, vida transformada, não pelo dinheiro que Pedro não tinha, mas pela obra e graça do Espírito Santo. É incrível uma coisa, queridos, o Pedro tão inseguro, às vezes impulsivo noutras, aquele que chegou a negar que conhecia Jesus, até com juramento ou sob juramento. Em outras palavras, ele disse, eu juro que não conheço ele. Agora, torna-se ousado, corajoso e principalmente cheio da autoridade e do poder de Deus. Esta unção que os discípulos receberam está disponível a cada um de nós. A promessa de plenitude de Deus no Espírito nos foi dado pelo Senhor Jesus Cristo desde o momento em que ele ascendeu aos céus. Ele diz, voltarei para o Pai e pedirei a ele que envie outro Consolador, o Espírito Santo, que viverá para sempre com vocês. O Espírito Santo viverá convosco para sempre.
nos fortalecerá em toda fraqueza, nos concederá a autoridade e o poder que nos faz viver como servo do Senhor neste mundo, como se Ele vivesse atrás de nós. Assim como nos ensina o apóstolo Paulo, precisamos buscar com zelo os nossos dons, conhecer a nossa missão neste mundo e, ao conhecer o poder do Espírito Santo, assim nos tornamos mais ousados, corajosos, missionários do Senhor Jesus neste mundo. Outro fato importante neste milagre, vemos em Atos 4, do versos 10 ao 12. Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa sejamos salvos. O mesmo Pedro, que havia negado Jesus, como disse, agora se posiciona diante dos líderes religiosos com autoridade e coragem. Não nega Jesus, não nega o milagre da ressurreição e do poder de Deus que agia em sua vida. Essa transformação também só foi possível porque o apóstolo estava na presença de Deus constantemente. Este é o mesmo Espírito que nos capacita, queridos, hoje para vivermos a nossa missão neste mundo com ousadia e determinação, proclamando a verdade do Evangelho. A metáfora da pedra angular nos lembra que Jesus é o fundamento da fé cristã e não há como prescindir da sua presença. Jesus foi rejeitado pelas autoridades, mas se tornou indispensável para a construção da nossa salvação. Sem Jesus Cristo não há graça, não há esperança, não há redenção e nem acesso ao Pai. Pedro afirma categoricamente que não há salvação em nenhum outro nome. Isso significa que, por mais que as pessoas busquem alternativas, Jesus permanece sendo o único caminho para a reconciliação com Deus. E é por meio dele que somos feitos filhos de Deus e recebemos a vida eterna. Amém? Vamos orar. Glorioso Senhor, Tu nos concedeste a graça do dom do Espírito Santo que habita em nós. Foi a promessa que não nos deixaria sós aqui nesta terra, Senhor, mas o Senhor enviaria um Consolador. Este Consolador nos equiparia com os dons necessários para a nossa vida nessa terra, para a nossa missão como servos pregoeiros da Tua bendita palavra. Que os irmãos que me ouvem neste momento recebam, Senhor, esta instrumentalização desta unção, desta manifestação gloriosa do Espírito Santo. Salva aqueles que ainda não Te conhecem. Abençoa esses lares, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Um abraço, queridos. Até o nosso próximo encontro com a bendita bênção do nosso Salvador.
Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido,